Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um dia da segunda edição do CyberCloud, terceiro dia do evento, segundo dia online, com intervenção de Rui Oliveira, que é IT Security Unit Leader da AppSer, e durante 30 minutos nos vai apresentar tema sobre as principais constatações em auditorias ISO IEC 27001, ISO IEC 20001. Muito obrigado, Rui Oliveira, e bom trabalho a todos. Eu relembro aos participantes para interagirem e fazer as perguntas todas através da plataforma. Obrigado. Ok. Penso que agora estão-me a ouvir, correto? Muito bem. Então, novamente, muito bom dia a todos. Gostaria de felicitar a organização pela realização desta segunda edição do evento da CyberCloud Expo e desejar o sucesso para esta edição e para as próximas edições que vão, obviamente, ocorrer, uma vez que a segurança da informação e a cibersegurança são temas emergentes e que vão necessitar, com certeza, da maior atenção de todos nós. Pronto. Aquilo que eu vos venho transmitir é um bocadinho a experiência da AppSer na certificação de dois referenciais normativos neste âmbito. Um referencial que é o ISO IEC 27001, portanto, vulgo a 27001, e esta norma, basicamente, especifica esta norma. Penso que agora estão a ver a apresentação. Estamos aqui a iniciar com alguns problemas, mas sem tranquilo. Muito bem, pronto. Aquilo que eu vos vou trazer, no fundo, é a experiência da AppSer nos últimos 3 anos na certificação de dois referenciais normativos. A 27001, ISO IEC 27001, e a ISO IEC 20000 Parte 1. Portanto, a 27001 é uma norma de sistema de gestão de segurança de informação, portanto, especifica os requisitos necessários para o sistema de gestão de segurança de informação, bem como os requisitos para os controles de segurança a serem implementados de acordo com as necessidades individuais de cada organização. Por sua vez, a 20000 define os requisitos necessários para que uma organização preste os seus serviços com um nível de qualidade aceitável para os seus clientes, quer eles sejam internos ou externos. De referir que, digamos, estes resultados que vos vou apresentar têm uma amostragem quase na totalidade daquilo que foram as nossas auditorias nos últimos 3 anos, ou seja, resultam basicamente da análise de 311 relatórios da auditoria 27001 e 37 relatórios da auditoria 20001.
Pronto, a experiência e a certificação na norma de gestão de segurança de informação em termos de números e em termos de expressão, é muito maior de momento do que a 20 mil parte. Pronto, só para recordarmos como é que é um processo de certificação e sem perdermos muito tempo, mas é importante estes conceitos, porque nós vamos analisar, digamos, as constatações em cada uma destas fases e por isso é importante termos estes conceitos. Portanto, um processo de certificação, basicamente, inicia-se com a análise de candidatura, com o seu planeamento, e depois a primeira auditoria, que é uma auditoria de concessão, ela ocorre em 2 momentos, uma concessão primeira fase e uma concessão segunda fase. Depois haverá uma resposta da empresa, haverá uma decisão de certificação e é emitido um certificado com uma validade de 3 anos, e depois, nos anos subsequentes, nos 2 anos seguintes, é feita uma auditoria de acompanhamento para avaliar, digamos, a manutenção dos sistemas de gestão que são certificados. Ao final de 3 anos, e normalmente 2 a 3 meses antes de caducar o certificado, é feita uma auditoria de renovação e, novamente, se tudo estiver ok, é emitido um novo certificado com uma validade de 3 anos e repete-se, digamos, o ciclo a partir daí. Pronto, basicamente é este o processo. Pronto, como eu vos vou apresentar aquilo que são as principais constatações e a sua frequência naqueles tipos de auditoria que eu há pouco referi, é importante termos aqui alguns conceitos. Portanto, estas são as nossas constatações de auditoria. Nós temos oportunidades de melhoria. Oportunidades de melhoria são constatações que podem identificar potenciais áreas de melhoria, mas que não, de modo nenhum podem incluir recomendações ou soluções específicas. Pronto, isto é um aspecto relevante porque nós fazemos avaliação de conformidade, não fazemos consultoria e, portanto, teremos que ser isentos e, portanto, não pode nunca as oportunidades de melhoria recomendar, digamos, recomendar ou propor soluções específicas. E, obviamente, as oportunidades de melhoria não põem em causa a capacidade do sistema de gestão em cumprir com os requisitos especificados. Depois temos uma outra constatação, que é a área sensível. Ela basicamente divide-se em duas. A área sensível é então uma constatação que pode dar lugar a uma não conformidade menor ou uma não conformidade maior se a organização auditada não definir e implementar um plano de ações corretivas ou qualquer ação. Pronto, e isto ocorre, esta primeira parte da constatação, ocorre essencialmente na auditoria de concessão primeira fase. E depois temos uma segunda parte da constatação que nos diz que será qualquer constatação que a organização auditada já identificou como uma não conformidade ou uma potencial não conformidade e está a implementar uma ação corretiva que no momento da auditoria é considerada adequada num prazo definido e que foi aceito pela APSEC. Portanto, é esta a definição de áreas sensíveis. Portanto, eu aqui diria que ficamos com uma nota que nas concessões de primeira fase é tudo áreas sensíveis, só há este tipo de constatação e corresponde àquele primeiro parágrafo e depois nas restantes auditorias podemos ter áreas sensíveis decorrentes daquela segunda definição da área sensível. Depois temos as não conformidades que podem ser classificadas entre não conformidades menores e não conformidades maiores. A diferença entre uma e outra é que a não conformidade maior afeta a capacidade do sistema de gestão para atingir os resultados pretendidos nas seguintes circunstâncias. Se existem dúvidas significativas da implementação de um controle eficaz dos processos ou se os produtos ou serviços cumprem com os requisitos especificados, ou quando existe um número muito significativo de não conformidades menores num mesmo requisito, o que poderá demonstrar uma falha sistemática no cumprimento daquele requisito. E, portanto, basicamente são estas as constatações que a APSER utiliza nas avaliações de conformidade que faz. Pronto, vamos então começar a análise com a 27001. Portanto, vamos relembrar que a 27001 especifica os requisitos de um sistema de gestão de segurança de informação e os requisitos para os controles de segurança a serem implementados de acordo com as necessidades individuais da organização, ou seja, de acordo com a declaração de aplicabilidade ao SOA na terminologia em inglês que a organização faz, não é? E, portanto, começaremos por esta norma. Relembrar que os resultados que vamos apresentar correspondem a 311 relatórios de auditoria dos últimos 3 anos que foram analisados.
Vamos então começar pela concessão primeira fase. Portanto, a concessão primeira fase, conforme eu expliquei, são tudo áreas sensíveis, não é? Portanto, não há... As constatações são todas classificadas como áreas sensíveis e qual é a frequência? Portanto, o que é que nós constatamos? Constatamos que aproximadamente 16% das constatações estavam alocadas ao requisito 613, tratamento do risco de segurança da informação. E depois, seguidamente, tínhamos 8% das constatações alocadas ao 93, portanto, à revisão pela gestão, e depois, de uma forma igual, à volta de 6%, tínhamos constatações alocadas ao requisito 6.2, Objetivos de Segurança de Informação e Planeamento para os alcançar, e depois aos controlos ao 11.1, Segurança Física e Ambiental, e ao controlo ao 17.1, Aspectos de Segurança de Informação na gestão da continuidade do negócio. E, portanto, isto, digamos, é a frequência das constatações numa auditoria de concessão primeira fase. E são todas áreas sensíveis, conforme eu expliquei há pouco. Na segunda fase, isto muda um pouquinho. Pronto, aqui na segunda fase, relembrar que já podemos ter todo o tipo de constatações, portanto, podemos ter oportunidades de melhoria, áreas sensíveis, não conformidades menores ou maiores, e, portanto, esta primeira análise engloba todo o tipo de constatações. E o que é que nós verificamos? Verificamos que aproximadamente 6% são alocadas ao requisito 613, portanto, tratamento de risco de segurança de informação, e ao controle de segurança de operações, o A12.1, e que depois aproximadamente 5% são alocadas aos controlos A17.1, portanto, aspectos de segurança de informação na gestão da continuidade do negócio, ao requisito 612, avaliação do risco da segurança de informação, e ao controle A16.1, gestão de incidentes de segurança, gestão de incidentes de segurança da informação. Portanto, esta é, digamos, a fotografia considerando todo o tipo de constatações, áreas sensíveis, OMs, e não conformidades menores ou maiores. Fazendo só as não conformidades, portanto, retirando do anterior, retirando as áreas sensíveis e as oportunidades de melhoria, verificamos o seguinte: em termos de não conformidades, isto é relevante porque basicamente são as não conformidades, as constatações que as organizações devem responder em termos de plano de ações corretivas, e, portanto, retirando, digamos, as oportunidades de melhoria que não carecem de resposta, as áreas sensíveis, que só em algumas situações carecerão de resposta, eu diria que as não conformidades foram assim distribuídas. Portanto, 9% das não conformidades estão alocadas ao requisito 613, portanto, tratamento do risco de segurança de informação, 6% ao requisito 612, avaliação do risco da segurança de informação, e 6% ao controle, gestão de acessos de utilizadores, e 5% aos controlos à 8.1, que é a responsabilidade dos ativos, e à 17.1, que é a continuidade da segurança da informação. E, portanto, digamos, isto é a distribuição em termos de constatações pelos requisitos de segurança de informação e pelos requisitos para os controles de segurança que foram definidos na declaração de aplicabilidade de cada uma das organizações. Indo agora para as auditorias de acompanhamento. Nas auditorias de acompanhamento, novamente aqui o primeiro quadro é todo o tipo de constatações, portanto aqui incluímos as áreas sensíveis, as oportunidades de melhoria e as não conformidades, quer sejam maiores ou menores, e portanto aquilo que constatamos é que novamente o requisito com maior número de constatações é o requisito 613, tratamento do risco de segurança de informação. E depois temos, com 6%, o controle A17.1, gestão de segurança de informação na gestão da continuidade do negócio, o controle A16.1, gestão de incidentes de segurança de informação e melhorias, e depois, de uma forma mais ou menos equitativa, em termos de frequência de constatações, o requisito A12.1, procedimentos e responsabilidades operacionais, e o requisito A18.1, conformidades com requisitos legais e contratuais.
mantendo-se só a fazer uma análise só para as não conformidades das auditorias de acompanhamento, verificamos novamente que o 613 é o requisito com maior frequência de não conformidades, seguido do controle A17.1, do requisito 9.3, revisão pela gestão, e depois dos controlos A16.1, que é a gestão de incidentes de segurança de informação, e o A8.1, aproximadamente com 5%, que é a responsabilidade pelos ativos. Indo para as auditorias de renovação, portanto, que será, no fundo, a primeira auditoria de um novo ciclo, a primeira auditoria de um novo ciclo de certificação, não é? Portanto, é o início de um novo ciclo de certificação de 3 anos. Fazendo a análise novamente com todo tipo de constatação, portanto, oportunidades de melhoria, áreas sensíveis e não conformidades, a frequência é o seguinte: temos 6,7% de constatações associadas ao controle A17.1, aspectos de segurança de informação, na gestão da continuidade de negócio, e depois aproximadamente 6% no 613, que é um requisito normativo, que é o tratamento do risco de segurança de informação, e depois um requisito de controlo de segurança, que é o A18.1, que é a conformidade com requisitos legais e contratuais. Depois a seguir temos o requisito A16.1, gestão de incidentes de segurança de informação e melhorias, e o controlo A8.1. Em termos de não conformidades, novamente aqui fazendo a análise apenas para as não conformidades, temos 3 requisitos cuja frequência é mais ou menos equivalente, à volta de 7%. Portanto, temos o requisito 613 e o controlo A92 e o controlo A17.1. E depois, aproximadamente com 6% das constatações, temos o requisito 9.3 e o requisito A18.1. Pronto. Agora, fazendo um bocadinho uma análise um pouquinho diferente, que é percebendo o tipo de constatações por tipo de auditoria. Portanto, o que nós constatamos foi o seguinte: nas auditorias de concessão segunda fase, aproximadamente 43% são oportunidades de melhoria, ou 44% são oportunidades de melhoria. Aproximadamente 19% são áreas sensíveis. Aproximadamente 38% serão não conformidades menores e aproximadamente 1% serão não conformidades maiores. Portanto, isto é a proporcionalidade do tipo de constatações por tipo de auditoria. Pronto, esta proporcionalidade relativa vai se mantendo, conforme vocês conseguem ver nas auditorias de acompanhamento e nas auditorias de renovação. Apenas a frequência do tipo de constatações é que é ligeiramente diferente, mas a proporcionalidade relativa entre eles mantém-se mais ou menos, com exceção, digamos, eu diria que as não conformidades maiores têm um aumento face à auditoria de concessão segunda fase, o que pode evidenciar que nas auditorias seguintes o sistema, depois de ter sido certificado, não foi totalmente bem acompanhado, não é? E se verificarmos, há uma redução daquilo que são as não conformidades menor em termos de porcentagem e um aumento daquilo que são as áreas sensíveis, digamos, em termos das auditorias de acompanhamento e de renovação. Portanto, eu penso que a principal conclusão a tirar aqui é que poderá evidenciar, digamos, que após a concessão, o sistema poderá não ser totalmente utilizado como uma ferramenta de melhoria, mas isto é apenas uma suposição, não é? Considerando que o número de não conformidades maiores aumentam relativamente, digamos, àquilo que foi a auditoria de concessão segunda fase. Agora, fazendo, digamos, a proporção entre aquilo que são os requisitos do sistema de gestão de segurança de informação e os requisitos, digamos, para os controlos de segurança. Portanto, ambos fazem parte do referencial normativo, não é, da 27001, mas eles vão alterando. Ou seja, na concessão primeira fase, as constatações estão basicamente associadas aos requisitos do sistema de gestão de segurança de informação, aproximadamente 62% e 38% nas auditorias de concessão primeira fase,
e depois, a partir de aqui, a proporcionalidade passa a ser diferente, ou seja, as constatações passam a estar maioritariamente associadas aos controles de segurança a serem implementados, de acordo com as necessidades individuais de cada organização e menos, digamos, aos requisitos de um sistema de gestão de segurança de informação. Isto é uma constatação, mas é uma constatação importante porque revela aqui uma alteração, digamos, entre as auditorias de concessão. Primeira fase, em que de facto o foco é olhar para o sistema de gestão de segurança de informação e depois as restantes auditorias que passam a olhar de uma forma mais abrangente para aquilo que é o sistema de gestão de segurança de informação, mas também para aquilo que são os requisitos para os controles de segurança. Depois tenho aqui alguns exemplos. Eu penso que vocês estão a ver no ecrã, não é? Portanto, eu não vou reler. Isto são exemplos de não conformidades típicas que ocorrem que ocorrem naqueles requisitos que há pouco identificamos, não é? Portanto, temos aqui constatações típicas no 613, no 612 e no 93. E depois temos, tem aqui mais exemplos, agora já em controlos, não é? No controlo A81, no controlo A92 e no controlo A16. Eu penso que aqui são exemplos de não conformidades típicas que foram relatadas, digamos, nas auditorias. Pronto, ainda temos aqui mais duas, no controlo A17.1 e no controlo A18.1. Portanto, o A17.1, que se remete ao controle da continuidade da segurança de informação, e o A18.1, que é a conformidade com os requisitos legais e contratuais. Pronto, e agora vamos não fazer um intervalo, porque estamos mais ou menos dentro do tempo, mas vamos fazer agora a mesma análise, um bocadinho mais célere, porque a nossa experiência na 20.001 não é tão significativa. Portanto, esta análise aqui na 20.001 tem por base 37 relatórios de auditoria, tem por base 37 relatórios de auditoria. Portanto, e a 20.001, parte 1, só para relembrar, especifica os requisitos necessários para que uma organização preste os seus serviços com nível de qualidade aceitável aos seus clientes. E entenda-se que os clientes possam nem ser internos ou externos. Pronto, voltando então, começando com a concessão segunda fase e novamente mantendo todo o tipo de constatações, portanto, áreas sensíveis, oportunidades de melhoria e não conformidades, menores e maiores. Portanto, 11% das constatações estão associadas ao requisito 825, portanto, gestão de configurações, 7%, e depois 7%, aproximadamente 7%, estão associadas, digamos, ao requisito 753, 841 e 873. Portanto, estão associadas a estes requisitos. O 753 é o controle da informação documentada, o 841 é a orçamentação e contabilização de serviço e o 873 é a gestão da segurança da informação. Retirando as áreas sensíveis e oportunidades de melhoria e deixando só as não conformidades, que são aquelas que obrigatoriamente carecem de um plano de ações corretivas que é necessário apresentar pela organização auditada, a frequência passa a ser o seguinte. Portanto, aproximadamente 20% das constatações são associadas a dois requisitos. Portanto, o 834, que é a gestão de fornecedores, e o 872, que é a gestão da continuidade de serviços. E depois temos cerca de 6 requisitos com uma frequência de constatações alocadas a esses requisitos de 10%. Pronto, e portanto aqui no fundo estão todos, basicamente, estão todos os requisitos, ou seja, podemos concluir que nas auditorias de concessão segunda fase, as não conformidades foram alocadas na sua totalidade, digamos, a este conjunto de requisitos que vocês aqui conseguem identificar. Nos acompanhamentos, tendo em atenção a questão novamente, de todo o tipo de constatações, não é? Não conformidades, áreas sensíveis e oportunidades de melhoria. Portanto, 11% das constatações são associadas aos requisitos 851, que é a gestão das alterações, 9% associadas à gestão das configurações
e à gestão da continuidade de serviços, e depois temos outros requisitos com uma frequência de constatações de 6%. Portanto, de referir que aqui estão todo o tipo de constatações, incluindo as áreas sensíveis e as oportunidades de melhoria. Tendo só em consideração as não conformidades. 10%, portanto, o que nós constatamos é que 10% das constatações são associadas ao requisito 825, ao requisito 851 e ao requisito 872, respectivamente, gestão de configurações, gestão de alterações e gestão da continuidade de serviços. Portanto, cada um destes requisitos teve 10% das constatações nas auditorias 10% das constatações de não conformidades, quer sejam não conformidades menores ou maiores, nas auditorias de acompanhamento. Indo para as auditorias de transição e renovação, porque transição aqui, porque houve a transição, a norma foi revista e portanto, a análise foi feita considerando que as transições ocorreram juntamente com as auditorias de renovação. Portanto, novamente, considerando todo o tipo de constatações, portanto, OMs, AIS e não conformidades, constatamos que 10% das constatações são alocadas ao requisito 851, gestão de alterações, 6% ao requisito 825, portanto, gestão de configurações, e depois 5% a cada um dos requisitos ali identificados. Portanto, gestão de ativos, gestão de relação com o negócio, gestão da segurança de informação e monitorização, medição, análise e avaliação. Retirando as não conformidades. Desculpem, porque o título está errado. Portanto, isto é só não conformidades nas auditorias de transição e renovação. Portanto, não é todo o tipo de constatações, é apenas não conformidades. Portanto, retirando as áreas sensíveis e oportunidades de melhoria. Constatamos que a maioria das não conformidades são alocadas ao 851, à gestão das alterações, e ao 93, revisão pela gestão. Depois a frequência nas restantes é mais ou menos não, é igual nos restantes requisitos. Fazendo novamente uma avaliação, digamos, do tipo de constatações que temos por tipo de auditoria. Portanto, eu retirei, obviamente, a concessão primeira fase, porque na concessão primeira fase só temos áreas sensíveis. Portanto, nós constatamos que nas auditorias de concessão segunda fase, aproximadamente 43% são oportunidades de melhoria, 21% são áreas sensíveis e 36% são não conformidades. São não conformidades menores. Esta proporcionalidade entre as constatações mantém-se mais ou menos ao longo das auditorias de acompanhamento e nas auditorias de transição / renovação, que elas ocorreram na análise que fizemos em simultâneo, ela mantém-se mais ou menos. Se referir ali que na auditoria de transição / renovação houve quase 5% de constatações que foram não conformidades maiores. Pronto, nós podemos, eu diria que a questão fundamental aqui foi que provavelmente, como o referencial era novo, não é? Portanto, estávamos a fazer uma auditoria com o novo referencial, provavelmente haviam alguns requisitos que não estavam totalmente implementados e, portanto, daí temos tido ali, digamos, um dado de aproximadamente 5% das constatações terem sido não conformidades maiores. Agora, vamos passar mais alguns exemplos. Vou-vos passar mais alguns exemplos de constatações na 20.001. Na 20.001, portanto, eu não vou ler, não vos vou ler estas constatações, mas isto são constatações verdadeiras e retiradas de relatórios de auditoria. A única questão que, como vocês conseguem ver, não é possível, obviamente, identificar a organização que foi auditada. Portanto, aqui temos alguns exemplos de constatações associados a alguns requisitos com maior frequência de não conformidades, e aqui temos outros exemplos de não conformidades, que foram identificadas e relatadas nos relatórios de auditoria.
Pronto, por fim, eu penso que estamos mais ou menos dentro, mesmo mais ou menos dentro do tempo que eu tinha disponível para esta apresentação. Deixar-vos aqui, digamos, os nossos serviços de certificação na área da IT Security, portanto, a 20.001 e a 27.001 nós analisamos com profundidade. Depois temos ali a norma 22301, que é um sistema de gestão de continuidade de negócio. Temos ali o regulamento EIDAS, que é um regulamento europeu e no fundo estamos a falar de um classe de compliance, uma avaliação de conformidade, não é? Porque é o regulamento geral, é um regulamento europeu para serviços de confiança, e depois vocês conseguem ter ali duas normas, que é a 27.018 e a 27.701, são também normas da família de normas da 27.001 e que não podem ser, digamos, certificadas separadamente a 27.001. Portanto, tanto a 27.018 como a 27.701 só podem ser certificados em conjunto, digamos, após a implementação da 27.001 e em conjunto com a 27.001. Eu penso que haverá algumas perguntas relativamente. Eu estou aqui a tentar consultar relativamente, digamos, aos valores, digamos, da certificação, aos valores quanto custa a certificação 27.001 ou 20.000. Pronto, o mais simples nesses casos, porque há muitos fatores. Vamos lá ver, o custo da auditoria está relacionado com a duração da auditoria, e a duração da auditoria está, por sua vez, relacionado com o número de colaboradores, o tipo de tecnologia, o risco, o número de sites, e, portanto, eu diria que cada caso é um caso, e o mais simples, digamos, é nos consultarem e solicitarem um orçamento, e nós, de uma forma específica e para um cliente em concreto, com base na realidade daquele cliente, não é? Considerando um colaborador, sites, tecnologia utilizada, o risco da segurança da informação, etc. Nós estabelecemos uma duração e, estabelecendo a duração, estabelecemos o valor do orçamento. Ok? Pronto, muito obrigado. Se houver outras questões adicionais ou mais questões, eu estou disponível. Eu penso que aqui não consigo ver as vossas respostas, mas se vocês quiserem colocar questões, estão aqui os meus contactos e eu estarei disponível para partilhar o conhecimento com vocês. Muito obrigado e bom trabalho a todos e continuação de bom evento. Obrigado. Bom, agradecemos a intervenção do Rui Oliveira. Houve uma pergunta feita pelo Carlos e naturalmente que haverá outras. Eu volto aqui a insistir na possibilidade, e diria mesmo facilidade, de, através da plataforma, vocês colocarem diretamente a pergunta à APSER, verem alguns documentos que têm e, em alguns casos, algumas vantagens e promoções, e mesmo de forma mais interativa através do chat que a plataforma disponibiliza. Para o Carlos que fez a pergunta, uma parte da pergunta foi respondida e outra não foi, mas para os restantes estejam à vontade para usar essa solução. Muito obrigado e vamos começar a próxima sessão dentro de 10 minutos. Obrigado.